Da ceia do Senhor, a última deste ano 2025 e talvez a última das nossas vidas, porque estamos esperando Jesus voltar agora. Capítulo 22 é a mesma leitura que o pastor Marcílio fez, só que em um outro livro e de uma forma diferente na visão de Lucas. Essa palavra de Deus tem ministrado ao meu coração e eu pensando nesta palavra, pedindo a Deus uma confirmação, e o pastor Marcílio leu essa história, só que em outro livro, mas a mesma história. Eu quero ler Lucas porque para hoje eu gostei mais da visão que Lucas trouxe desse momento tão importante na vida de Jesus e dos demais discípulos, não desmerecendo obviamente os outros textos, mas eu quero ler Lucas capítulo 22 e a partir do versículo de número 14. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz a Bíblia: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Versículo 23. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Podeis sentar, queridos irmãos. Quero compartilhar uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. É natural nós pararmos neste período do ano para pensarmos, no ano que está se findando. É natural pensarmos no ano que está chegando. É um período onde nós naturalmente paramos para avaliar nossas vidas no que se diz respeito àquilo que vencemos, aquilo que superamos, aquilo que conquistamos, aquilo que deixamos de conquistar. Como também é natural nesse período do ano a gente parar, principalmente no culto da virada, no último dia do ano, para fazermos promessas. Fazemos promessas ao nosso Deus, fazemos promessas a nós mesmos, fazemos promessas ao nosso cônjuge, fazemos promessas aos nossos filhos. É um período que é natural em nós estarmos com esse sentimento de avaliar, de prometer, sempre com a expectativa de querer ser melhor no ano que vem do que fomos no ano 2025. Pelo menos é o que eu penso. Quando nós paramos para olhar o capítulo 22, Jesus estava em uma ceia como esta aqui. Era a última ceia de Jesus. A única diferença desta ceia para a ceia que Jesus naquele dia participou e ministrou é que dali ele seria crucificado. Não é o nosso caso. Nós estamos participando da última ceia do ano, e após essa ceia, obviamente não seremos crucificados, mas nós iremos adentrar em um novo tempo, em um novo ciclo, em uma nova realidade, porque estamos findando um ano cercando a mesa, tendo acesso à mesa. E quando nós paramos para observar a última ceia que Jesus ele ministrou ou participou
com os seus discípulos, aprendemos que além dele ter repartido o pão, Jesus repartiu alguns princípios que ele estabeleceu ou que ele ensinou aos seus discípulos naquela última ceia, e algumas traduções chamam de a última Páscoa. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Jesus estava à mesa, os apóstolos, e o texto não os chama aqui de discípulos, não os chama de apóstolos, também estava à mesa com Jesus. E aqui Jesus já nos ensina, a palavra já nos ensina o primeiro princípio que Jesus repartiu com os seus discípulos no capítulo 22 e o verso de número 14, quando a Bíblia diz, e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Quando nós paramos, queridos, para observar esse texto, para lermos esse texto da palavra de Deus, aprendemos que o primeiro princípio que Jesus repartiu com os seus discípulos foi o princípio da comunhão. Quando Jesus convida os apóstolos ou os discípulos para estarem à mesa com Jesus, Jesus poderia muito bem estar sozinho naquela mesa. Jesus poderia muito bem ter organizado tudo e ter participado sozinho daquele momento ali. Mas quando ele convida os discípulos ou os apóstolos para estarem com ele junto àquela mesa ali, Jesus estava ensinando o primeiro princípio, que era o princípio da comunhão. Então, quando Jesus traz para a ceia os convidados, que eram os apóstolos, Jesus ele estava ensinando que o reino de Deus, que o reino de Cristo, ele é relacional, ele não é sozinho. Até porque Deus não nos criou para andarmos sós. Deus não nos criou para vivermos de forma isolada, sem relacionamento, sem amizade com ninguém. Deus nos criou como seres relacionais. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que o reino começa exatamente no relacionamento com Deus. Observe que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, houve uma ruptura naquele relacionamento que existia entre Deus e a sua criação, ou entre Deus e o homem e a mulher, e vice-versa. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que quando Deus ele traz a cobertura com a pele do animal sobre a vida de Adão e Eva, Deus estava religando, Deus estava dando novamente ao homem a oportunidade de se relacionar com Deus. Então ali aprendemos já no Jardim do Éden, Jesus deixa isso bem claro quando convida os apóstolos para estar com ele à mesa, que o reino começa no relacionamento com Deus. E a palavra do Senhor, inclusive um dia Jesus ensinando aos discípulos como eles deveriam orar. Jesus ensina no princípio da oração: Pai nosso que estás nos céus. Ele poderia muito bem ensinar a oração: Senhor que está nos céus, Deus que está nos céus, Rei que está nos céus, mas que ele usa a palavra Pai. Por que ele usa a palavra Pai? Porque é uma palavra que caracteriza relacionamento. Então o reino de Deus começa no relacionamento. Quando Jesus convida os seus discípulos para estar à mesa, Jesus estava dizendo que para participarmos da ceia, para participarmos deste memorial, não podemos participar só, precisamos participar com a presença de Jesus e com a presença daqueles que, assim como eu, também está buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome dele para todos sempre. O reino, ele expressa, o reino de Deus expressa, é expressado no relacionamento com o próximo. Quando eu vejo alguém querendo se isolar, quando eu vejo alguém sem querer ter amizade com ninguém por conta de determinada decepção, eu penso logo que essa pessoa, ela está perdendo a noção do que é viver o reino de Deus na terra. Porque viver o reino de Deus na terra é expressar este reino através do relacionamento com as pessoas. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Porque o reino não é um ambiente de competição, o reino é um ambiente de comunhão. O reino não é algo
o isolado, não é um chamado para o isolamento. O reino é um chamado para participarmos do corpo. E a Bíblia diz que somos membros do corpo de Cristo. E somos membros do corpo de Cristo, então fomos chamados para vivermos como corpo. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. E o reino, quando falo de que o reino ele é expressado através do relacionamento, eu também digo que o reino ele não é um palco, ele é um serviço. E daqui a pouco nós vamos entender melhor isso, porque Jesus ele deixa como ensinamento também, como um princípio também, o serviço ao próximo. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. A palavra do nosso Deus vai nos ensinar lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e até o versículo 24, que o reino ele é construído em reconciliação e não em ruptura. Não existe reino com ruptura. O reino existe quando há exatamente reconciliação. Por que que o reino de Deus se manifestou no Éden mais uma vez? Porque houve reconciliação do homem com Deus. Bendito é o nome do Senhor. Porque é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele vai sintetizar toda a história da salvação, dizendo que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, houve uma ruptura por conta do pecado no relacionamento com Deus, mas através de Cristo Jesus nós somos religados. Aleluia, bendito é o nome dele. Nós tivemos novamente a oportunidade de ter acesso ao reino de Deus, e quando temos acesso ao reino de Deus, somos chamados para promover o reino de Deus aqui na terra, na vida das pessoas. Bendito é o nome dele para todo sempre. Aleluia. Por favor, me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar. Olha para o teu irmão, por favor. Vamos começar. Você já me conhece, meu pastor. Vamos começar. Diga para o irmão, não dá para a gente andar só. Temos que andar em unidade, em comunhão. Pastor, mas eu tive uma decepção tão grande que eu não quero amizade com ninguém. Está errado. Porque quem te decepcionou não foi pior do que Judas, ou o que Judas fez com Jesus. E nem por isso Jesus cancelou a ceia ou deixou de cear com os seus discípulos. Você vai trocar 11 por conta de um. Eita Jesus. Não, pergunta para o teu irmão. Você vai trocar 11 por conta de uma decepção? Você vai trocar Jesus que está à mesa por conta de uma decepção? Você vai deixar de viver o reino na tua vida e vai deixar de promover o reino na vida de outras pessoas por conta de uma decepção? Escuta isso aqui. Comunhão restaura vínculos. Então quem procura estar em comunhão com Deus e em comunhão com seu irmão, ele é um promovedor de restauração de vínculos. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada para restaurar vínculos. Comunhão cura feridas. Comunhão cura feridas. Comunhão protege o corpo de Cristo. É muito fácil a gente identificar quem está em comunhão. Primeiro, quem está em comunhão, ele sempre procura restaurar vínculos. Ele nunca vai dizer para você: se eu fosse você, não falava mais com fulano. Ele nunca vai dizer isso. Ele vai dizer para você: se eu fosse você, pregava o evangelho para fulano, influenciava fulano com o reino de Deus. É muito fácil de nós identificarmos quem está em comunhão com Deus,
Porque quem está em comunhão com Deus, ele não anda ferindo pessoas, ele anda curando as feridas da pessoa. E ele anda curando não é por conta do seu próprio poder, é por conta da palavra que sai da boca dele, é por conta da presença de Deus na vida dele. Aleluia! E sabe por que você foi ferida ou ferido? Porque só tem autoridade para curar quem foi curado, irmão. Eu dei um estudo para a liderança lá na Bahia sobre isso. Jesus, ele é aquele que cura toda e qualquer enfermidade, porque um dia ele foi ferido em todas as áreas da vida dele, logo ele tem autoridade para curar. Então, quando eu sou ferido, hoje eu penso assim, graças a Deus, quando eu sou ferido por alguém, a primeira coisa que me vem na mente é: Deus está me dando autoridade para curar, porque só pode curar quem foi curado. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Então, mude a interpretação das tuas feridas. Creia que nesta noite Jesus está te sarando para você sarar outras vidas. Porque comunhão cura feridas. É muito fácil nós identificarmos quem está em comunhão, porque quem está em comunhão protege o corpo de Cristo. E quem protege o corpo de Cristo nunca vai comungar com o pecado de ninguém, vai confrontar o pecado, porque sabe que o que destrói o corpo de Cristo, que é a igreja, é o pecado. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando eu tenho comunhão com Deus e comunhão com meus irmãos, eu vou sempre ter o posicionamento de proteger o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, dizendo não para o pecado, pregando contra o pecado, cantando contra o pecado, orando contra o pecado, porque não existe fé madura sem comunhão saudável. Não existe fé madura sem uma igreja saudável. Não existe um crente maduro sem uma fé saudável. Bendito é o nome do Senhor. E a saúde só vem exatamente através da prática da palavra de Deus. Vamos começar. Estamos terminando o ano daqui a 3 dias. 3 dias, né? Mas é a última ceia aqui do campo, correto? Aqui da igreja. É a última ceia. Você quer ceiar, se a trombeta não tocar até lá, a próxima ceia, melhor do que você está hoje ou pior? Melhor? Então segura na mão do teu irmão, segura firme na mão dele e diga para ele, diga para você mesmo: eu decidi não caminhar sozinho. Então não te larguei em 2025, não vou te largar em 2026, porque somos igreja, somos corpo de Cristo, somos um em Cristo. Aleluia. Ei, Jesus decidiu não ficar sozinho. Quer tirar nós. Jesus escolheu e ele declarou na última ceia: eu não caminho sozinho. Mas tu vai chamar Judas? Vou. Deixa ele na mesa. A traição dele não vai fazer com que eu cancele a ceia. Eu não vou deixar de estar em comunhão por conta da traição de Judas. Eu não vou deixar de promover o reino na vida de vocês por conta de Judas. Eu decidi não andar sozinho. E sempre em algum momento vai surgir um Judas na nossa vida. E quando Judas surgir na nossa vida, não é para isolarmos ele da mesa, porque a mesa não é para os perfeitos, a mesa é para os imperfeitos redimidos e que se arrepende diante do Pai Celestial. Agora tem um detalhe:
tiver acesso à mesa indignamente. Foi o que ele disse a Judas. Ou foi o que ele disse para quem... E deixa eu dizer um negócio. Se eu não estiver enganado, na Bíblia só 2 personagens que Satanás entrou dentro dele. Aliás, só um, porque o outro só vai entrar depois que a igreja for arrebatada, que é o anticristo. A Bíblia diz em Lucas que Satanás entrou em Judas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não vou colocar Satanás nessa história não. Mas se você soubesse que essa pessoa que está do teu lado fosse te trair depois do culto, amanhã de manhã, você ia ceiar com ele? Jesus ceou. Jesus ceiou, sabendo que ia ser traído por Judas. Mas o que é que eu aprendo? Eu não vou cancelar a ceia por ninguém. Eu não vou perder minha comunhão por nada, porque eu preciso permanecer na mesa da comunhão com o Deus que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu já vi pessoas deixar de cear por conta de uma roupa, porque queria uma roupa nova na ceia. Nada contra. Podendo compre, podendo tenha, podendo venha. Eu já vi pessoas deixar de cear por coisas tão insignificantes. Jesus disse: comigo não. Eu não vou cancelar a ceia por conta de ninguém, porque eu fui chamado para promover a comunhão. Salmo 133, o verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Segundo princípio ensinado por Jesus, é o princípio do serviço e da humildade. Versículos seguintes, inclusive João, ele vai trazer uma visão muito mais clara do que foi aquilo. No capítulo 13, versículo 3 por diante, a Bíblia diz que Jesus, antes da ceia, Jesus se ajoelhou para lavar os pés. Observe que antes dele repartir o pão, ele se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. Por que ele fez isso? Porque a lógica do reino é que é grande quem serve, não é quem prega, não é quem canta. Grande no reino é quem serve, independentemente do cargo que tenha na igreja, ou se é membro ou se é congregado. Serviu no reino é chamado de grande. Ali vai um grande homem, ali vai uma grande mulher. Por quê? Porque serve ao reino, porque serve às pessoas. Jesus tinha autoridade, mas naquele dia ele resolveu usar a toalha e uma bacia. Jesus, ele tinha glória, mas naquele dia, ou no seu ministério, ele escolheu a humildade em vez da glória. Ele tinha poder, mas ele escolheu amar, porque ele queria ensinar a todos o princípio do serviço e da humildade. Porque Jesus quer que a igreja dele ande com a toalha e com a bacia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Jesus é bom, né? Eu amo a Bíblia, irmãos. Tem muitas pessoas que você olha assim e diz: esse aí está servindo de verdade.
E às vezes você olha para um outro e acha que não está servindo, mas é muito fácil de identificar quem está servindo. Primeiro, quem está servindo não descola o joelho do chão, está em constante oração, porque tudo que ele faz debaixo de oração, apresentando ao Senhor e ofertando ao Senhor e dizendo: é para ti, ó Deus, que eu estou fazendo tudo isso, bendito é o nome dele. Segundo lugar, quem serve nunca vai estar com a bacia vazia, a bacia sempre vai estar com água. Se a água lavou os pés, e a água é símbolo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo purifica nossas vidas, bendito é o nome dele para todo sempre. Então é muito fácil de identificar quem serve ao reino, é aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida, porque alguns até estão servindo, mas a bacia está vazia, não tem água, não tem presença, faz só barulho, não muda nada na vida de ninguém, porque da boca dele não sai autoridade respaldada pela palavra. Mas ainda existe um povo que carrega a toalha e carrega a bacia cheia d'água. Aleluia! Pergunta para o irmão que está atrás como é que está a bacia e a toalha, porque a toalha de quem trabalha não pode estar seca. Cada pé lavado vai molhando a toalha, vai encharcando a toalha, porque a toalha vai enxugando os pés. Então alguém pode até ter a toalha, mas se não tiver molhada como símbolo de que está trabalhando, não serve. A bacia tem que estar cheia d'água e a toalha tem que estar molhada. O serviço tem que estar sendo prestado ao reino de Deus. Resumindo, Jesus estava confrontando o orgulho dos discípulos. E esse é um momento em que somos confrontados no nosso orgulho, porque a ceia nos convida para voltarmos à essência, se não estivermos nela. A ceia nos convida a encher a bacia de água e colocar a toalha na mão e dobrar os joelhos, servindo ao reino e servindo as pessoas em humildade. Bendito é o nome dele para todo sempre. Por favor, me ajude. Olha para o teu irmão e diga para ele que não nos falte bacia com água nem toalha nas nossas mãos. Oh, aleluia. Aleluia. Imagine que se um só consegue lavar os pés e enxugar os pés de quem lavou, imagine se nós dividirmos o fardo, a tarefa, o serviço, e enquanto um lava, o outro vai enxugando, enquanto um enxuga, o outro vai lavando. Aleluia. E o diabo vai perdendo e o reino vai ganhando, Deus vai ser glorificado e vamos sendo purificados pelo serviço prestado ao reino de Deus na vida das pessoas. Terceiro princípio ensinado por Jesus, já estou concluindo. Lucas 22 e 21. Veja só o que aqui diz a Bíblia. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Não sei se você sabe disso, mas Judas não traiu Jesus só naquele dia, né? Ele já tinha traído Jesus outras vezes. Teve um dia que ele se fez de bonzinho, dizendo: Senhor, não era melhor pegar esses 50 aí e a gente vender? E porque ele era muito materialista, ele gostava de passar a mão naquilo que não era dele. Não era a primeira vez que ele estava colocando a mão na porção que não era dele.
Só que o terceiro princípio que aprendemos com Jesus em Lucas 22 e 21 é o princípio do perdão e da graça. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava à mesa. Jesus sabia, mas não, eu disse aqui alguns minutos atrás, ele sabia da traição, mas não cancelou a ceia, porque ele ensina, e repito que já falei, ele ensina que a mesa, que a ceia não é para os perfeitos, é para os imperfeitos, redimidos e arrependidos, que estão desfrutando da graça de Deus. Mas o que é que aprendemos com isso? Eu não posso ter acesso à mesa carregando mágoas. Eu preciso primeiro me perdoar e perdoar quem me feriu, porque Jesus já tinha sido traído por Judas na sua essência. Mas Jesus ensina que não podemos entrar em um novo ciclo carregando mágoas. 2026 está chegando se a trombeta não tocar. E se você tem alguma mágoa de alguém ou de algumas pessoas, deixe ela hoje aqui no chão, reduzida a pó, e libere o perdão sobre a tua vida e sobre a vida de quem precisa de perdão. E não caia na ideia de que eu não vou perdoar porque vai fazer de novo. Não queira se importar se vai fazer de novo ou não. Libere o perdão, faça a sua parte, tenha comunhão com Deus, pratique o perdão, desfrute da graça e sei com alegria nesta noite, entre 2026, aleluia, sem carregar nada que prejudique a tua comunhão com Deus. Por favor, olha mais uma vez para o teu irmão. Você já sabe que eu só prego assim, né? Tem algum novato aqui? Tem não, né? Eu só sei pregar assim. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: não quero carregar mágoas. Não vou carregar mágoas. Jogo tudo por terra hoje. Tudo que queira me impedir de viver a graça de Deus na sua plenitude. Eu me perdoo e perdoo. Eu me perdoo e perdoo. Porque o Senhor me perdoou. O Senhor lançou no mar do esquecimento a minha vida outrora. E eu estou vivendo a novidade de vida na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quarto princípio ensinado por Jesus é o princípio da aliança e da entrega. Lucas 22 e 20: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Sabe o que é que Jesus está dizendo? A ceia não é memória fraca. A ceia é aliança viva. Por quê? Porque o sangue nos fala de entrega total. Jesus não entregou só uma parte dele, ele entregou completamente. Ele se entregou por completo para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Então quem somos nós para entregar só a metade da nossa vida? Precisamos, assim como Jesus fez, entregar a nossa vida por completo no altar do Senhor, todos os dias, em todas as ceias, em todos os cultos, em todas as manhãs. Precisamos entregar a nossa vida por completo, porque Jesus se entregou por completo por amor a nós. E deixa eu dizer um negócio para você. Ele se deu por inteiro e a aliança se constituiu em uma aliança eterna.
Quando nós nos entregamos por inteiro, nós estamos declarando que queremos a manutenção da aliança eterna com Deus, que começou naquele dia que você aceitou a Cristo como Salvador e que está durando até hoje e vai durar até a volta de Cristo. Se eu e você decidir todos os dias se entregar por completo ao Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntar aqui, o ano foi difícil para você, você vai levantar a mão. Tenho dúvidas de que alguém diga: não, o ano para mim foi só maravilha, não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade. Em algum momento do ano você pensou que não ia sair vivo, que você não ia escapar. Mas sabe por que você está aqui? Porque você está dizendo: o que define a minha aliança com Deus não é a facilidade que possa surgir na minha vida, nem tão poucas dificuldades, é o meu compromisso com Ele. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A minha aliança com Deus é permanente. E quando você chega na última ceia, você vai dizer: Senhor, a aliança permanece de pé. Eu não vou desistir, foi difícil, mas eu cheguei e eu estou aqui na tua presença. Oh Espírito, oh Espírito. Lá na nossa igreja a gente tem a última semana de novembro, é a semana de ações de graças. A gente não tem culto, só o culto na sexta e no domingo, que já é a semana seguinte. É uma semana em que as famílias ficam em casa, fazendo culto doméstico, testemunhando, tentando discernir o cuidado de Deus em tudo. E na sexta-feira eu estava lá, na última sexta de novembro, testemunhando e agradecendo a Deus, porque eu olho para trás do ano 2025 e faço assim, ó. Escapei, cheguei, estou vivo, estou de pé. E não é porque eu sou bom, é porque as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. A graça dele nos sustenta, mesmo se passarmos pelo vale da sombra da morte, não podemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó, ele tem sido o nosso refúgio. Olha para o teu irmão e diga: continue assim. O que te define não é as dificuldades nem as facilidades, é a aliança. Diga para ele: o que te define é a aliança que você tem com Deus, é o compromisso que você tem assumido com Deus. Para concluir, versículo 18 do capítulo 22, diz a Bíblia: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Sabe qual é o outro princípio que Jesus estava ensinando aqui aos discípulos? O princípio da esperança futura. Porque a ceia nos lembra que o sofrimento não é o fim. O sofrimento que Jesus sofreu não foi o fim, foi o começo de uma nova história na vida de todo aquele que o reconhece como o único e suficiente Salvador. O sofrimento que você passou ou está passando não é a declaração do teu fim, mas é a declaração de que algo glorioso da parte do Senhor pode se estabelecer na tua vida. A cruz não é o último capítulo, não foi o último capítulo na vida de Jesus, não foi. Aleluia, bendito é o nome dele para todo sempre. Há uma mesa futura preparada para mim e para você. Aqui hoje é só um ensaio, e a nossa esperança é que tem uma mesa preparada.
Que possamos cear hoje aqui, olhando para trás, mas olhando para trás com gratidão. Que possamos cear hoje aqui, olhando para frente, mas olhando para frente com esperança. Apocalipse capítulo 19, já vou terminar. Versículo 9. Eu acho que eu já disse isso umas 4 vezes, né? Mas agora é de verdade. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então sei nesta noite, olhando para trás com sentimento de gratidão, porque você venceu e está de pé. Mas sei também nesta noite, olhando para frente com esperança, porque a mesa está posta na eternidade, e a qualquer momento a trombeta vai tocar, e nós iremos adentrar as mansões celestiais pelas portas, iremos sentar à mesa com o Senhor dos Senhores. Aleluia! Fique de pé, por favor. Aleluia! Antes de cearmos, eu quero orar por você. Se você entendeu pela palavra que você precisa se reconciliar com Deus ou com alguém, a hora é essa. Vou repetir. Se você entendeu pela palavra que você precisa se reconciliar com alguém ou com Deus, a hora é esta. Eu quero orar por você, eu quero que você entregue, hein? Está terminando o ano, irmão. Entrega a Jesus esse ano 2025. Não carregue ele para 2026 não. Até porque talvez não chegue 2026, a trombeta vai tocar. Estamos aguardando Jesus voltar. Mas entregue. Entregue e já entregue o que não chegou ainda. Faça igual a Ana. Ana não esperou o menino chegar para poder entregar. Antes de chegar, ela já entregou. É teu, Senhor, não é meu. Eu quero te convidar nesta noite para orar comigo, porque vamos ter acesso à mesa debaixo da aliança do sangue de Jesus. Então faça a sua oração neste momento. Eu vou orar por você, faça a sua oração. Se você entende que precisa se reconciliar, faça essa oração. Se você entende que precisa entregar ao Senhor o ano, tua vida, tua história, esse problema, que hora você entrega, mas hora você agarra. Se você entende que precisa entregar totalmente ao Senhor, faça nesta oração. Senhor Deus e Pai, em primeiro lugar, ó Deus, eu quero declarar nesta noite que não queremos ser inimigos teus, queremos ser amigos do Senhor, queremos ter comunhão com o Senhor, queremos ter um relacionamento constante com o Senhor, e não só por ocasião da ceia, porque a ceia vai terminar daqui a pouco, a nossa vida continua. Então queremos que o que acontece hoje aqui, Deus, se estenda à nossa casa, se estenda ao nosso trabalho, se estenda à nossa vizinhança, se estenda onde colocarmos a planta do nosso pé. Espírito Santo, nos ajuda nesta oração, Espírito Santo. Ajuda tua filha nesta oração, ajuda teu filho nesta oração, Espírito Santo. Vai lembrando, Espírito Santo, vai trazendo a memória, Espírito Santo, vai orando, Espírito Santo, vai colocando as palavras da mente, na boca, no coração, Espírito Santo. Aleluia, porque não queremos
viver o mesmo de ontem, hoje. Queremos viver a novidade do reino hoje. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, anda, chora. Entregamos a nossa vida diante do teu altar, Senhor. Entregamos a nossa vida diante do teu altar. Faz em nós nessa noite, através de nós. Faz em nossas vidas, Senhor. Não queremos ser como Judas. Também não queremos ser como Pedro, que na hora que era para se posicionar, negou. Não. Queremos ser fiéis ao Senhor. Queremos andar em novidade de vida. Queremos desfrutar da tua graça. Queremos ser usados por ti no ministério da reconciliação. Aleluia! Oh Espírito Santo, vai trabalhando, Espírito Santo. Trabalha em nós, Espírito Santo. Libera o perdão sobre a tua vida nesta noite. Libera o perdão sobre a tua vida nesta noite. Perdoe em 2025. Libere perdão sobre a tua casa nesta noite. Libere perdão. Oh, seja curado, seja sarado nesta noite. Entenda que essa ferida não foi para te matar. Deus permitiu para que você tenha autoridade para curar. Existem muitos feridos por aí que Deus vai te usar para você curar através do poder da palavra dele. Então levante a sua cabeça e seja sarada nesta noite. Seja curada. Se você puder abraçar a pessoa que está do teu lado aí, abrace ela, vá. A irmã, abraça a irmã aí, o esposo, abraça a esposa. Abraça essa pessoa, porque o abraço cura. Oh Espírito, oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, vai receber a cura aí em nome de Jesus.